Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma atualização, né, da leitura de Arthur e Eve. Já foi uma leitura que a gente já trouxe aqui no canal, a gente já viu alguns pontos do relacionamento, que tinha alguns pontos de instabilidade, né? E como essa leitura já tem um tempinho, vocês me pediram para atualizar. Quem tem interesse em ver a leitura anterior, se encontra na playlist Celebridades. Lá você vai encontrar todas as leituras, tanto de famosos nacionais como internacionais, que a gente já vem trazendo aqui no canal. Então lá é uma playlist que você encontra todas as leituras e todas as atualizações, está tudo concentrado lá. E aqui no canal, né, tem outras playlists também voltadas para o universo espiritual e esotérico. Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui a leitura deles. Vamos ver o que o tarô nos revela. Bem, pessoal, o que eu vejo aqui para a leitura deles? Começando pela Eve, a gente tem a carta do julgamento na casa individual dela. Aqui vem me falar que nesse momento, né, e durante o ano de 2025, é um ano que vai exigir muito dela reflexão. É um ano muito de um processo de crescimento pessoal. A carta do julgamento fala sobre você fazer uma retrospectiva, você olhar coisas pontuais do passado e fechar ciclos que você ali ou não fechou ou achou que fechou e não fechou, né? Então é um momento de você se desvencilhar de situações que não te faz mais bem, situações que não agregam mais ao teu crescimento, ciclos repetitivos, ciclos tóxicos que ainda estão abertos, que ainda não foram fechados. Então é um momento que você volta muito para você, você se autopriorizando. Quando a gente fala do julgamento, a gente tem uma energia kármica, uma energia que justamente nos obriga a evitar de repetir erros, evitar de ficar vivendo um ciclo de repetição e colocar um basta, né? Botar realmente um basta para que a gente possa seguir o fluxo da vida e evoluir em direção ao futuro. Então, individualmente falando, é um momento talvez de um pouco mais de introspecção, onde você se volta para a tua essência interior, né? Se faz alguns questionamentos e faz uma virada de chave que muitas das vezes pode até ser considerada ali um tanto radical, mas é necessária para a nossa própria evolução. Quando a gente vem falar aqui sobre o relacionamento, né, do ponto de vista da Eve, a gente tem um 3 de paus. 3 de paus vem falar de planejamento, né? É você olhando para a linha do horizonte, então você olhando para o futuro. Então é um momento de construção, né? É um momento que você já tem um projeto ali nas mãos
e agora você precisa colocar a mão na massa, né. Olha só que interessante. Então aqui a gente vê os projetos, sendo realmente planejados. Quando a gente vem falar aqui do Arthur, a gente tem a carta do Sol. Aqui tem uma energia muito interessante na mesa, porque a carta do Sol vem falar sobre vitalidade, sobre clareza, né, sobre felicidade, alegria, abertura de caminhos, prosperidade, né. O Sol vem falar sobre amplitude, sobre você, trazer a luz para o ambiente para que você possa enxergar, para que você possa, fazer as coisas com mais certeza, com mais convicção, com mais autoestima, né, com aquele elixir da vida. Só que o engraçado é que eu sinto aqui um pouco de desânimo, um pouquinho de tristeza, talvez, no sentido de que estou um pouco desanimado com o início desse ano. Eu tinha algumas expectativas, algumas perspectivas que eu tô sentindo que não tá fluindo, digamos assim, é como se fosse esse pensamento. E aqui a mesa vem dar um conselho muito importante para essa situação, né, para o Arthur, caso de fato ele esteja com um, uma energia um pouco mais baixa, né, mais quietinha ali. O que, que a mesa vem falar para ele é o seguinte: que as oportunidades, elas estão a todo momento em nossa volta, que a gente não precisa necessariamente esperar um grande acontecimento, esperar uma grande proposta, esperar um grande projeto para entender que a nossa vida está próspera, para entender que a nossa vida tá fluindo, né? E que esse sol está brilhando, né? Sabe aquele ditado que a gente fala bem assim: nossa, se fosse planejado não daria tão certo, né? Quantas das vezes a gente, de uma forma muito leve, muito despretensiosa, a gente conseguiu coisas ali maravilhosas para nossa vida. A gente foi em um encontro, a gente trocou ideia com alguém que deu a gente uma ideia, que apresentou a gente a alguém, ou a gente foi em um lugar que a gente não dava nada e aconteceu muita coisa. E a gente fala assim: nossa, se tivesse combinado não daria certo, não daria tão certo. É sobre isso, né? Às vezes a porta do nosso sucesso ela não vai estar ali aberta, escancarada, né? Ela vai estar ali encostada e a gente precisa ser aquela pessoa que tem iniciativa de abrir, porque ela não está trancada, ela está encostada. Mas a gente precisa adentrar, a gente precisa conhecer, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Então, as oportunidades, elas vão estar ali sempre à nossa volta, né? Então, a gente não precisa esperar que realmente uma grande coisa aconteça para a gente conseguir entender que ali é o nosso momento, né? O nosso momento é todo dia, é toda hora, né? A gente estando vivo, a gente acordando, já é uma grande oportunidade, né? Da gente fazer algo diferente. Então, essa carta do Sol vem falar que sim, que esse momento é um momento positivo para sonhos, projetos, para network, para planejamento, para qualquer coisa. É uma carta extremamente positiva, mas você precisa saber fazer o uso da situação, né? A vida te dá oportunidade, mas você precisa vivenciar, você precisa viver, você precisa dar a sua cara a tapa, né? Quando a gente vem para a área do relacionamento, a gente tem 3 de ouros. Olha que interessante, a gente tem 3 aqui e 3 aqui. Isso vem me dizer que realmente dentro do relacionamento alguma movimentação está acontecendo a longo prazo, caminhando para o futuro. A gente tem 3 de paus que fala sobre planejamento, né? E a gente tem 3 de ouros que fala sobre empenho, sobre foco, sobre trabalho em equipe. Você faz de um lado que eu faço do outro,
né? Aqui mesmo na carta você consegue ver esse rapaz super concentrado no projeto dele, extremamente focado no que ele está fazendo, porque ele está dando tudo dele, né? Então ele está 100% focado, empenhado ali naquele momento. Então algum tipo de conversa, algum tipo de movimentação está tendo nesse relacionamento focado a longo prazo. Senão não teria tanta energia aqui, ó, de foco. Foco para o futuro. Quando a gente vem falar sobre o futuro, a gente tem a energia aqui do Rei de Copas, representando o Arthur, e a gente tem a Rainha de Ouros representando a Eve. E o fechamento da leitura vem falando sobre a sacerdotisa. Bem, vamos falar dessas 3 cartas. Quando a gente começa falando pelo Arthur, a gente vem falar sobre uma característica, né, uma personalidade de um momento de descoberta de sentimentos, né? O Rei de Copas é um rei que fala muito sobre os nossos sentimentos, sobre a entrega dos nossos sentimentos. O Rei de Copas é uma pessoa extremamente sentimental e romântica. Então, tudo na vida dele, seja em coisas individuais, como em coisas compartilhadas, que no caso é o relacionamento, porque o relacionamento é algo compartilhado, tudo tem que estar envolvido o sentimento, a entrega do sentimento, o propósito do sentimento. Para quem ainda está um pouco confuso nessa explicação minha, eu vou dar um exemplo bem breve. O Rei de Copas é aquele tipo de pessoa que, por exemplo, se ela vai trabalhar em alguma coisa, em algum projeto, ela precisa estar envolvida emocionalmente naquele projeto. Porque senão ela não vê propósito, senão ela não fica animada, senão ela faz de qualquer jeito ou nem faz. Então, é uma pessoa que precisa estar apaixonada, precisa estar envolvida emocionalmente em tudo, para que as coisas comecem a fluir. Isso não é errado, isso não é ruim, isso é uma característica, né? Eu, por exemplo, tenho um pouco da minha característica, tenho um pouco do Rei de Copas. Eu sou uma pessoa que eu preciso realmente estar apaixonada pelo processo de criação. Eu preciso amar o meu trabalho, né? Eu não consigo fazer uma coisa simplesmente por obrigação, simplesmente ali bater ponto, coisas pontuais. Eu preciso realmente estar envolvida emocionalmente. E tem inúmeras outras pessoas que também são assim. Já tem outras pessoas que são um pouco mais racionais, né, que são numa linha mais metódica, mais racional. E isso é um outro tipo de personalidade. Então, isso vem me falar que no momento atual, o Arthur, ele tá com essa energia, né? Então, tudo na vida dele tem que ter um propósito um pouco voltado para o emocional. E talvez por isso, aqui individualmente, eu tenha sentido um pouco dessa energia um pouco mais baixa, como se dissesse bem assim: nossa, eu não estou vendo esse sol que a mesa está mostrando, né? Talvez o Arthur não esteja sentindo necessariamente esse sol no momento, porque talvez as coisas que estejam chegando no momento para ele não são coisas que estão prendendo ele emocionalmente. São coisas mais a parte chata, a parte mais burocrática, né? A parte, sei lá, do planejamento, né? Então, fica com uma energia um pouco mais retraída, mas novamente, a mesa ainda fica pontuando. Faça do limão uma limonada. E tem ali a intuição de ver as grandes oportunidades em pequenas situações, né? Quando a gente vai olhar a energia da Eve, a gente tem a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros já é o oposto do rei. A rainha aqui vem falar de uma pessoa que tem as coisas muito bem detalhadas, muito bem determinadas, né? A Rainha de Ouros vem falar sobre estabilidade, sobre certeza, sobre concretude. Então, é uma rainha que tem os 2 pés no chão. É uma pessoa muito objetiva, muito prática, né? Uma pessoa muito focada que sabe exatamente o que quer e não abre mão de determinadas coisas, né?
Então é uma rainha que não tá ali para brincadeira, ela vai arregaçar as mangas e vai fazer acontecer, porque ela tem ali muito direitinho na cabeça dela o que é importante para ela, né? Então é uma energia também muito positiva, mas que é uma energia que é o oposto do Rei de Copas, né? Cada um ali na sua própria personalidade, no seu próprio meio de fazer acontecer. O que a sacerdotisa fala? A sacerdotisa vem com dois conselhos muito pontuais para o futuro. O primeiro conselho é: cuidado para não ter um afastamento emocional, né? Para você não estar vivendo ali dentro do seu relacionamento e cada um tá no seu quadrado. Em um relacionamento precisa ter conexão, intuição, a proximidade, intimidade. A sacerdotisa fala um pouco sobre isso, sobre a conexão, né? Sobre você olhar ali na cara do outro e já saber o que ele pensa, né? Você entender os trejeitos ali do teu parceiro ou da tua parceira, né? E ter a intimidade do casal, né? Ter a conexão ali energética. Então, toma cuidado para não tentar ali na correria das coisas, em atropelando os processos das coisas, a gente não esquecer da personalidade, da individualidade de cada um, né? Para não correr risco de você estar vivendo um relacionamento e o outro tá ali quietinho no dele, você quietinho no seu e ninguém tá se conversando direito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vem falar muito sobre exercer a intuição e a proteção, tanto individual como desse relacionamento, né? Então, aqui a sacerdotisa fala sobre proteção. E quando a gente fala sobre saber exercer essa proteção, essa conexão com o divino, eu não estou falando de religião. Eu estou falando da sua própria linguagem, né? Do que cada um acredita, do que cada um sente, como cada um exerce a sua própria fé, né? E o modo com que cada um exerce sua própria fé diz respeito unicamente ao outro, porque a conexão com a fé é íntima e completamente individual. A experiência que eu tenho com a fé e a experiência que você tem com a fé não necessariamente sejam as mesmas. E tá tudo bem, tá tudo certo, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um e a linguagem da fé de cada um. Mas aqui vem falar para exercer mais essa conexão com o divino, tanto de forma individual, como proteção de cada um, né? O Arthur com a sua fé, a Ivy com a fé dela, e para dentro do relacionamento, para que esse relacionamento seja um pouco mais blindado, porque aqui tem algumas questões aqui de, de ser visível demais para o outro e chamar muita atenção para os outros, né? Então aqui a gente pode estar falando de inveja, a gente pode estar falando de ataque espiritual, a gente pode estar falando de muitas coisas, né? Então quando a gente tem uma fé muito bem estabelecida, muito bem fincada, a gente se sente confiante, se sente seguro, né? Principalmente um relacionamento que é tão público como o deles, né? Então realmente chama a atenção de vários olhares e a gente não sabe quem exatamente está torcendo pela gente, né? Tem muita gente que está abraçando a gente, desejando a maior felicidade do mundo e lá pelas costas não é bem isso que está fazendo, né? Então é sempre bom a gente ter essa mente aberta, né? E não falar tudo para todo mundo, né? Novamente, nem é todo mundo que está torcendo pela gente. Então, planejamentos, projetos, oportunidades, a gente fica de boquinha fechada. A gente só fala quando a coisa aconteceu, né? Pum, surpresa. Não contei porque eu quis fazer surpresa. Minha vida é cheia de surpresa. Então, tem certas coisas que a gente não deve falar. A gente não deve falar. Eu tô pensando em comprar uma casa. Fica ali você
no pensamento, não precisa contar para ninguém. Ah, eu estou pensando em fazer tal viagem, não precisa também falar, né? Tem certas coisas realmente da nossa intimidade que a maior segurança que a gente tem é ficar quietinho no silêncio. E quando a coisa acontecer, a pessoa vier perguntar, ops, foi surpresa. Não quis contar mesmo para fazer uma surpresa, né? Então é isso que eu vejo no momento para eles. É um momento de descoberta, tanto individual como em conjunto para esse ano de 2025. Cada um em um momento específico, né, em uma situação específica. A gente tem a Ivy com essas questões um pouquinho mais kármicas sobre fechamento de ciclos e prioridade de desenvolvimento pessoal. E a gente tem aqui o Arthur, né, fazendo o seu autoconhecimento também, exercendo a sua maturidade emocional e entendendo como usar das oportunidades para fazer grandes coisas, né? E entender um pouquinho sobre o lado emocional dele, sobre o equilíbrio emocional que ele precisa depositar nas coisas dele, né? Para que as coisas possam se desenvolver de uma forma mais tranquila, mais leve, mais saudável. Então é isso que eu vejo para a leitura deles. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Deixa aqui nos comentários sugestões para outras leituras, porque eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Se você tem curiosidade para fazer uma leitura para você, terapia ou fã-clube, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link Loja Tarot Reality. Você clica lá, é direcionado para a minha página, e lá tem todas as informações, preço, dinâmica da mesa, o que eu faço, o que eu não faço, e se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando contigo e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito aqui no canal, poxa vida, corra, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. E se você quer ajudar o canal a crescer, quer contribuir de alguma maneira, conheça aqui embaixo o Valeu Demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!